Olá, muito bom dia a todos. Aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 3 de outubro de 2022 e nós vamos falar um pouco sobre o que movimentou o mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Ontem nós tivemos o primeiro turno da eleição e foram confirmados alguns governadores em vários estados brasileiros, inclusive no estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado foi reeleito com pouco mais de 50% dos votos, mas alguns estados ainda dependem de um segundo turno. De qualquer forma, o segundo turno vai existir no Brasil inteiro por conta da eleição presidencial. Foram confirmados os dois principais nomes, Lula e Bolsonaro, para um segundo turno, e a surpresa foi que a margem entre eles ficou mais estreita do que aquilo que era inicialmente previsto, o que promete que a gente deve ter uma eleição para esse segundo turno mais acirrado do que aquilo que era previsto e talvez até um pouco mais truculento do que aquilo que veio acontecendo até agora, que funcionou de forma razoavelmente pacífica. Bom, mas os grandes derrotados dessa eleição foram os institutos de pesquisa, que eram feio, inclusive longe, em alguns casos, da margem de erro prevista, que já é uma margem de erro considerável. 2% a mais ou a menos em relação à pesquisa é uma margem de erro considerável e, mesmo assim, em muitos casos, conseguiu ficar muito longe disso. E não é só para presidente da República. Nós vimos vários casos em governos estaduais, ou para senadores, ou para outros cargos, onde os institutos tiveram uma falha significativa. O que nos leva até a colocar se não seria interessante ter também uma classificação, um ranking, uma classificação de rating dos institutos de pesquisa para poder evitar esse tipo de falha tão grosseira que vem acontecendo sistematicamente em quase todas as eleições. No mercado brasileiro, na sexta-feira o Ibovespa conseguiu recuperar boa parte daquilo que tinha perdido durante o restante do mês e fechou em alta de quase 0,5% a pouco mais de 110 mil pontos. O destaque foi para o dólar, que teve uma alta de quase 5% no mês de setembro e fechou a mais de R$ 5,40. Ainda está um pouco negativo no ano, mas de qualquer forma vem subindo de forma consistente. E não é só em relação ao real, ele vem subindo de forma consistente em relação a praticamente todas as moedas, e levando em consideração as principais, o euro e a libra esterlina. Inclusive por uma influência forte da inflação que vem acontecendo em todo o planeta e principalmente no hemisfério norte, onde o Banco Central Europeu já vem promovendo várias situações para poder conter a inflação, que é a maior da história. Na semana passada chegou a fechar mais de 10% nos últimos 12 meses, e o Reino Unido, que com a atual primeira-ministra querendo com uma proposta bastante controversa de redução de carga tributária, emissão de títulos e algumas coisas que podem gerar alguns problemas de mais longo prazo para o próprio Reino Unido, isso aí acaba reduzindo um pouco o apetite pela moeda desses países ou dessas regiões e acaba valorizando o dólar de alguma forma. Tanto que a libra esterlina caiu na semana passada para o menor valor em relação ao dólar dos últimos 37 anos. Uma preocupação também, e que vem da Europa também, é em relação à situação financeira de algumas instituições, inclusive instituições bastante tradicionais, como é o caso do Credit Suisse. O Credit Suisse está passando por uma situação complicada, está propondo algumas formas de intervenção para poder buscar uma solução, mas o próprio presidente da instituição fala que é um momento crítico e que precisam ser tomadas algumas providências. É claro, é uma instituição muito grande, forte e que tem condições de recuperar esse problema todo que aconteceu, mas para poder isso acontecer, precisa diluir os atuais acionistas da empresa em algo em torno de 30%, 50% daquilo que se tem hoje de cotas. E isso aí acaba assustando um pouco o mercado. Tanto que boa parte dos investidores vem buscando uma carteira mais conservadora, mais segura, para poder evitar algum tipo de susto, algum tipo de problema que possa ter daqui para frente. De qualquer forma, nós estamos acompanhando de perto aquilo que está acontecendo,
temos proximidade com a própria instituição do Credit Suisse, o que nos dá a possibilidade de entender um pouco melhor a situação do banco e estaremos à disposição para poder resolver quaisquer eventuais dúvidas que tenham. Por enquanto é isso. Força, sucesso, saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.